Fala, meninos e meninas, tudo bem? Hoje nós temos prova, daqui a pouquinho nós temos prova, né? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui só para trocar uma ideia com vocês sobre aquilo que vocês precisam dar mais ênfase, tá bom? A nossa disciplina é Direito das Coisas. Direito das Coisas são dois conteúdos, posse e direito real. Passamos boa parte do primeiro bimestre estudando posse, mas posse no sentido autônomo da palavra, tá? No sentido de que a posse ela pode ser protegida, a posse tem direitos, embora a posse seja uma questão de fato. Posse é uma relação da pessoa com uma coisa, mas uma relação de fato, mas tem efeitos jurídicos. E aqui está o primeiro ponto que eu quero pedir para vocês darem destaque nos estudos de vocês. Estudem os efeitos processuais de defesa da posse, as ações possessórias, a reintegração, no caso de esbulho, a ação de manutenção, no caso de turbação, a ação do interdito proibitório, quando a posse está sendo ainda ameaçada, mas ainda não foi invadida. Existem também os efeitos materiais da posse, como, por exemplo, a questão das benfeitorias. A pessoa que estava exercendo a posse, ela tem direito a benfeitorias? Aí depende. Depende se a posse era de boa-fé, que no caso vai ter direito a todas as benfeitorias, com o detalhe de que as úteis e as necessárias terá direito de retenção, e as voluptuárias direito de levantamento. Mas, se a posse era de má-fé, o sujeito só terá direito às benfeitorias necessárias, mas sem direito de retenção, ok? Tome cuidado também com os frutos. Lembra dos frutos? Então, frutos também é uma espécie de acessório. A pessoa que estava de boa fé, ela terá os frutos que ela consumiu, que ela percebeu durante a sua posse, tranquilo, ela não precisa restituir, não precisa devolver. Ela só vai precisar deixar quieto os frutos pendentes ou aqueles frutos que ela retirou antes da hora. E lembre, fruto não é só fruto comida, não é só fruto natural. Tem os frutos cíveis, os frutos industriais, né? Agora, o cidadão que estava lá numa posse de má fé, vamos lembrar, ele terá de restituir tudo aquilo que ele consumiu, porque ele não podia estar lá. Só que você pode fazer uma compensação com as despesas que ele teve com a produção, o custeio da produção, né? Porque ainda que o legítimo possuidor lá estivesse, teria tido a mesma despesa, tá joia? Até para não caracterizar um enriquecimento ilícito, né, ou sem causa, para o legítimo possuidor. Bom, outra coisa também que eu falaria para você estudar seria a defesa pessoal da posse, o exercício regular do direito. Lá no direito penal, inclusive, vocês estudam isso até como ofendículos, né? Como uma excludente da ilicitude pelo exercício regular do direito. Lembre-se da legítima defesa da posse e do desforço imediato. Elas são caracterizadas por uma reação imediata, assim que tomou conhecimento. No caso da legítima da posse é algo atual, algo que está acontecendo, né? O desforço imediato é quando você toma conhecimento e rapidamente você vai lá tentar com suas próprias mãos defender a sua posse, tá bom? Mas lembre-se, os meios têm de ser necessários, proporcionais. Cuidado para você não cometer um crime aí no meio dessa defesa da posse, tá joia? Tem também a questão da responsabilidade civil a respeito dos danos que foram gerados na coisa, tá bom? Que mais que eu acho que você... Classificação da posse. É básico. Vocês têm que entender a classificação da posse, porque entender a classificação da posse é entender o que ela é. É uma posse direta? Indireta. É uma posse de boa-fé? Uma posse de má-fé. É uma posse justa? Uma posse injusta. Tá? Lembrando que a posse injusta é aquela violenta, clandestina ou precária. Tá joia? Então, revejam esses conceitos aí no caderno de vocês. Outra coisa a respeito da posse, que eu acho interessante vocês darem uma olhadinha, é quanto ao momento de aquisição da posse e o momento de extinção da posse. Quando é que eu adquiro uma posse? No momento que eu passo a exercer a posse. Não é uma relação de fato? Então, no momento em que eu passo a exercer a posse, nasce a posse para mim. Nasce a posse para eu, né? Bom, cuidado também com as formas de extinção. Se você transmite a posse, extinguiu a sua posse. Se você alienou, também extinguiu a posse para você. Se você perdeu, porque ela deixou de existir, porque posse pode ser de coisa móvel ou imóvel, né? A coisa pode deixar de existir também. Ou também você sofreu ali uma desapropriação, por exemplo, por parte do poder público.
tá bom? Bom, acho que é isso que vocês têm que dar mais ênfase em posse. Quanto à propriedade, dê ênfase aos poderes de propriedade. Lembre-se que propriedade é o principal direito real. E esse principal direito real, que é a propriedade, ela tem 4 atributos: usar, gozar, reaver e dispor. Gozar no sentido de ter direito e poder sobre os frutos. No sentido de usar para a finalidade que a coisa existe, desde que não prejudique direito de terceiros. Você pode reaver quando, porventura, você perdeu a coisa, reaver judicialmente. Ou você pode dispor. Dispor é dar o destino que você quiser. Você pode reformar, você pode doar, você pode vender, você pode destruir e levantar novamente. Não tem problema, tá joia? Estude também sobre os limites da propriedade. Você é livre, né? Porque existe ali o direito absoluto sobre o direito de propriedade, mas ele não é ilimitado. Pode vir ali uma limitação do poder público, você pode criar uma limitação com o seu vizinho, numa ação de obrigação de não fazer. Então, tome cuidado com os limites. Outra coisa também, verifique o significado de propriedade elástica e propriedade plena. Plena é aquela que reúne todos os atributos numa só pessoa. Agora, elástica é quando ele abriu mão de um desses atributos. Por exemplo, quando ele loca um imóvel para alguém, está abrindo mão, né, do seu direito de usar. Tudo bem? E aí, o que mais que eu posso dizer para vocês? Aí vão para a aquisição originária da posse. Porque nós estudamos somente a uso capião. A uso capião é a aquisição originária da posse. A uso capião é uma aquisição originária porque quem está usucapindo, né? Quando a propriedade vai para ele, vai sem os encargos, seja encargos tributários, seja encargos de dívidas, vai limpa, é originária, tá bom? Tem natureza jurídica de prescrição extintiva. Por quê? Porque se aplica as regras da extinção, da prescrição lá da parte geral, tá bom? Lembre-se que uso capião tem requisitos genéricos. Como assim? É que existem várias modalidades de uso capião. Só que para todas elas, existem requisitos que são básicos, não tem como fugir dela. O requisito, por exemplo, da posse, que tem que ser mansa, ela tem que ser contínua, ela não pode ser contestada também, né? Posse mansa, não contestada. Posse contínua, ela não pode ser interrompida. Tem que ser um bem usucapível, tem que ficar na posse durante um lapso temporal, não é isso? Então tem que tomar cuidado com os requisitos genéricos. E vocês têm de olhar cada uma das usos capião, né? Extraordinário, pode ser 15, mas também pode cair para 10, desde que exerça a função social. A ordinária é 10, mas pode cair para 5. Mas lembre-se que na ordinária exige justo título e boa-fé. Agora, foi feito lá um negócio jurídico, que eventualmente oneroso, tipo compra e venda. Aí houve o cancelamento do registro, por qualquer razão que seja, mas você não foi retirado da posse. Com 5 anos, você consegue a uso capião ordinário, mas tem que preencher todos esses requisitos, tá bom? Existe a uso capião por abandono do lar, 2 anos, mas aí ali é a situação que você não fala de posse, né? Você tem uma propriedade, só que enquanto casado, você só tem metade, né? Em razão da partilha do regime de bens. A outra metade, se for de alguém que te abandonou, e estamos falando de um imóvel de até 250 metros quadrados, com 2 anos você consegue ter o domínio também dessa outra parte. E aí, o seu cônjuge que abandonou, foi embora, perde completamente o direito de propriedade sobre aquele imóvel de vocês, tá bom? Uso capião especial urbano, propriedade urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos. Também não exige justo título nem boa-fé, mas você também não pode ter outra propriedade, tá? Você não pode ter outro imóvel rural e nem urbano. A uso capião especial rural, até 50 hectares, também 5 anos, também não exige boa-fé nem justo título, e também você não pode ter outro imóvel qualquer para ter direito ao uso capião especial. Beleza? Acho que é isso. Acho que eu já falei bastante coisa aí para vocês. Boa prova, Deus abençoe. E não cole durante a prova, não, tá bom? Evite colas. Um abraço, gente.